Muito bem, galerinha. Voltamos aqui para nossa aulinha de correção, aliás, de revisão e depois de correção do conteúdo da nossa aula 5. Lembra qual foi o assunto da nossa aula 5? Vocês ainda estão lembrados? Se não, então a gente vai relembrar aqui. Então fiquem ligadinhos aqui para nossa aula para vocês verem quais foram os assuntos, conceitos que nós trabalhamos aqui na aula de hoje. Vamos ver aqui no quadro quais foram. Gente, hoje a nossa aula foi sobre o teórico, que fala do fato social, lembra? Então faz parte da aula, dessa parte, né, que nós estamos trabalhando aí, das principais teorias sociológicas, parte 2, onde nós falamos hoje especialmente sobre o Émile Durkheim. Nessa aula a gente falou de alguns temas conceituais que o Émile Durkheim trabalha, que são os fatos sociais, a instituição social, né? A solidariedade mecânica e orgânica. Bom, dentro dos fatos sociais, a gente falou que são fenômenos que estão presentes em todas as sociedades. Lembra que a gente falou dos exemplos: educação, lazer, esportes, direito, casamento, crime e tantos outros, né? Então a gente viu que o fato social ele é extremamente importante na teoria do Durkheim, né? Ele é praticamente o principal exemplo, né? O principal conceito que o Durkheim traz para contribuir com a sociologia. Outro tema também importante para o Durkheim é o tema da instituição social, né? Porque a instituição social ela sustenta, ela é a base para uma sociedade harmônica, né, dentro da ideia que o Durkheim defende. Então, para ele, estudar sociologia é necessário, basicamente, estudar as suas instituições. Professora, mas quais instituições a gente pode chamar de instituição social? Vamos lá, então. Escola, família, Estado, né? São instituições da sociedade que dão essa sustentação, né, que dá essa base social. E depois, no final, a gente falou sobre a solidariedade, ou seja, como nós, como indivíduos, a gente pode ir colaborando, né, nessa cooperação, formando a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, onde a gente percebeu que ao longo da história, entre os pré-capitalistas e o capitalismo em si, para Durkheim, houve uma mudança nessas ideias de solidariedade, né? Houve uma mudança prática exatamente também. Não foi só uma mudança do pensamento ou da mentalidade. E aí ele fala das características, né, do fato social. Não sei se vocês ainda lembram, mas olha aqui, ó, são 3. Generalidade, externalidade e coercibilidade. São essas 3 formas que sustentam, né, lá a ideia central do Durkheim, que é do fato social. Então, para ele, essas 3 características formam exatamente aquilo que a gente chama de fato social. Então, a generalidade, porque ele está presente em todas as sociedades e é reconhecida, né, em todas elas. A externalidade quer dizer que ele exerce uma força, está acima do indivíduo, ou seja, a gente não tem como fugir disso, porque está imprimido ali, está impresso na nossa, digamos assim, DNA social. E ele é coercitivo, né? Ele exerce uma força, uma influência, ele pressiona os indivíduos, então, a estarem de acordo com esse padrão da sociedade, tá? Aí a gente só fazendo esse pequeno resuminho aqui, que a gente teve falando da instituição, que ela é importante para manter a organização da sociedade, né? Que ela também é um conjunto de regras reconhecidos e aceitos pela sociedade. E dentro da solidariedade social, a gente falou que ela significa um grau entre a coesão, entre essa ligação dos indivíduos dentro da sociedade. Tudo bem? Então aqui a gente vai agora para a nossa atividadezinha, tá? E aí vocês terão 15 minutos para fazer essa atividade, pensar, discutir com seus colegas, com o professor, tá? Partilhar esse momento e a gente volta já já para a correção e mais comentários sobre esse tema, tá bom? Então aguardo vocês até daqui a pouco.
Muito bem, pessoal, voltamos aqui com a nossa aulinha, agora para corrigir a nossa atividade, né? E aí, galera, fizeram atividade, responderam, foi difícil? Como é que foi? Eu vi que tem algumas perguntinhas longas, mas a gente está aqui para ajudar vocês a decifrar, né, o que essas perguntas aí estão pedindo. Então vamos para o quadro, não vamos mais perder tempo, né? Vamos corrigir essa atividade de hoje, vamos comentar e fazer aí mais um resuminho do que o Durkheim defende. Bom, questão 1, galera, vamos lá. Essa questão de 2016. O objeto de estudo da sociologia para Durkheim é o fato social, que deve ser tratado por ele chama de coisa. Por quê? E o sociólogo, né, deve se afastar dessas prenoções, olha só a cabeça da professora. Prenoções e preconceitos. A construção durkheimiana do objeto de estudo da sociologia, ela pode ser considerada. Vamos lá. Antes, vamos ler de novo. O objeto de estudo da sociologia, para Durkheim, é o fato social, que deve ser tratado como coisa, e o sociólogo deve se afastar das suas prenoções e preconceitos. A construção durkheimiana do objeto de estudo da sociologia pode ser considerada, vamos lá? Letra A, positivista, pois se fundamenta na busca pela objetividade e neutralidade. E aí, pessoal, será que é essa primeira já assim de cara? Vamos ver as outras aqui. Letra B, dialética, pois reconhece a existência de uma realidade exterior ao pesquisador? Ou ela é kantiana, pois se trata de uma coisa em si e realiza a coisificação da realidade? Essa aqui foi totalmente muito louca, né? Ou é a D, nietzscheana, pois coloca a vontade de poder como fundamento para a pesquisa? Ou ela é weberiana, pois adota a ação social racional atribuída por um sujeito? De cara, aqui a gente já elimina a E, né? Porque a gente não chegou no Weber ainda. Como é que tá falando de Weber aqui na pergunta? E aí as outras você vê que também é facilmente identificável, que a gente não falou na aula. Nós não falamos sobre Nietzsche, a gente não falou sobre Kant. A gente falou sobre dialética? Vocês lembram se a gente falou? Acho que não, hein? Dialética vai ser lá na aula do Karl Marx. Então, calma aí, só sobrou uma. Será que é essa, gente? Isso mesmo, é positivista. E lembra que a gente falou que na pesquisa, na teoria do Durkheim, a neutralidade é imprescindível para o saber científico. Ou seja, o pesquisador, o cientista, ele tem que estar distante dessa realidade. Ou seja, ele tem realmente que abandonar os seus preconceitos, né? Preconceitos é o quê, gente? Nada mais é do que você já chegar com o conceito pronto. Por isso que o nome é pré-conceitos. Você não se dá a oportunidade de conhecer o fenômeno antes de buscar, então, uma resposta ou, então, um julgamento, né? Então, isso é negativo, sim, para o pesquisador, aquele que chega cheio de preconceitos na hora de fazer análise sociológica. Muito bem. Letra A, tá? Número 2. Neste modelo, cada indivíduo tem uma função e depende de outros para sobreviver. É fruto das diferenças sociais, já que são essas diferenças que unem os indivíduos pela necessidade de troca de serviços e pela sua interdependência. Aí tem uma parte, né? Um fragmento. Os membros da sociedade estão unidos pelo laço oriundo da divisão social, da divisão do trabalho social. Vamos à questão? Esse modelo conceitual de Durkheim recebe o nome de A, solidariedade social, B, solidariedade mecânica, C, solidariedade orgânica ou D, externalidade ou E, suicídio. E aí, pessoal, tá fácil, né? As características aqui desse tipo de solidariedade é aquela em que há uma interdependência, assim como ele coloca aqui, ou seja, um depende do outro para sobreviver, né? Mas também é marcado pelas diferenças, né? Só que essas diferenças fazem com que
se unam os indivíduos. Não quer dizer que há diferença que as pessoas estão separadas. Isso faz parte daquela aula, daquele momento que a gente falou da aula, dessa solidariedade que a gente fala, que caracteriza um novo momento social, um novo momento histórico que era a sociedade capitalista. Pronto, já dei a dica. E aí, será que vocês conseguiram identificar? Vamos lá para ver a correta? Depois uma dica dessa, né, pessoal? Vamos lá. Solidariedade orgânica, isso mesmo. Foi ela que foi responsável por essa mudança, onde a gente tinha uma solidariedade tradicional ligada às sociedades menores, que era mecânica, e a partir da industrialização, do capitalismo, tarará, a gente mudou aos poucos e migramos para a sociedade orgânica, ok? Muito bem, parabéns a quem acertou e marcou a letra C. Agora a gente vai para a perguntinha do Enem, né? A gente fala perguntinha, mas a pergunta é grande, né? Olha só o tamanho. Mas vão se acostumando, pessoal, que no Enem as perguntas, essa daí ainda é pequena, tá? Então já vão se acostumando com isso. Vamos lá então para a pergunta? Vamos comigo, preste atenção. Os crescentes casos de violência que recorrentemente têm ocorrido em nível nacional e internacional, diuturna e diariamente noticiado pela imprensa, convidam a pensar em uma situação de patologia social. Olha que interessante, eu não falei isso aqui na aula, mas daqui a pouco, com essa pergunta aqui, eu estou vendo a oportunidade de falar. No entanto, para Durkheim, o crime, ainda que de fato lastimável, é normal, desde que não atinjam taxas exageradas. É normal porque existe em todas as sociedades. Para o sociólogo, o crime seria inclusive necessário, útil, sem pretender fazer uma apologia ao crime, compará-lo à dor que não é desejável, mas pertence à fisiologia natura que pode sinalizar a presença de moléstias a serem tratadas. Interessante esse fragmento, hein, gente? O crime seria para o Durkheim socialmente funcional por quê? Letra A. Porque ele exerce um papel regulador, contribuindo para a evolução de ordenamento jurídico e possível advento de uma nova moral? Será? Ou é pela B? É fator de edificação e fortalecimento da solidariedade orgânica que se estabelece nas sociedades complexas? Ou a C? Ele legitima a ampliação do aparelho repressivo e classista do Estado burocrático nas sociedades baseadas no sistema capitalista? Ou a D, contribui para o crescimento das seitas e religiões nas quais as pessoas em situação de risco buscam proteção. E aí, pessoal? Bom, interessante, né? Porque aqui a gente vê, eu até marquei aqui patologia social, porque o Durkheim também estuda isso. Ele também vai tentar entender como as sociedades quebram as regras e como essas regras se tornam crimes. Porque uma coisa é você fazer uma coisa errada. Você, sei lá, mentiu. Mentir é crime? Aí vem a palavra, depende. Depende de como você mentiu, o contexto, né? O adultério. O adultério é uma ação reprovável socialmente, mas hoje em dia, no nosso Código Penal, não é mais crime. Mas já foi no passado, tá? O adultério era considerado crime no passado, hoje não é mais, né? Então, até para discutir o crime, você tem que dizer que crime, o que é crime? É algo que está reprovável? É algo que só socialmente a gente pode falar assim, é algo errado para a sociedade, é crime? Ou tem que ser algo passível de uma repressão policial, da justiça ter que intervir, né? E aí o Durkheim vai atrás de entender um pouco essa patologia social, que seria o quê? Aquilo que vem de errado, né, acontecendo até se transformar numa doença. E a gente pode ver aí vários exemplos de patologias sociais, como a depressão, o suicídio, né? Agora, o terrorismo. Então, tudo isso vai levando a gente a procurar
definir ou refletir sobre isso. E aí também é interessante que o Durkheim fala que o crime não é apenas algo ruim, mas ele é necessário para algumas coisas, né? Inclusive regular o nosso Código Penal, pensar em uma moral, renovação dessa moral ou manter aquilo que já existe, né? Bom, dentro dessa ideia que a gente acabou de discutir aqui, a gente poderia dizer que a resposta correta para esta pergunta em especial é a letra A, tá? Por quê? Porque o crime, segundo Durkheim, ele realmente vai buscar regular a sociedade. Ele não está dizendo que é bom ou é ruim, tá? Por isso que o sociólogo ele tem que se manter longe disso, né, dos julgamentos. Ele está dizendo que é necessário para regular, porque ele vai contribuir para o ordenamento jurídico, ou seja, a própria justiça ela tem que estar sempre repensando, renovando, e também a moral, né? Porque aquilo que a gente via antes como algo normal, hoje é amoral, hoje é totalmente, aliás, amoral não, imoral. Ou seja, uma coisa que antes a gente via normal e ninguém questionava, era uma menina de 10, 12, 13 anos casando. Hoje, para a nossa sociedade ocidental, é vista como crime você casar nessa idade. Ou seja, a própria moral social também muda de tempos em tempos, né? Então, é importante a gente pensar nessa questão aí, tá bom? Então, parabéns aí quem marcou a letra A. E vamos para a última do dia. Cite exemplos de fatos sociais. Bom, essa aqui também tá fácil, né? O direito à educação, a divisão social do trabalho, o casamento, as crenças religiosas, as políticas, esporte, o lazer, né? Que eu falei lá e não anotei. Então, gente, pessoal, vocês viram aí que há uma infinidade de temas que não deu tempo da gente falar ainda, né, sobre Durkheim, mas como a gente tem pouco tempo de aula, eu procurei trazer os principais conceitos, porque não ia dar tempo mesmo de falar da patologia social, não ia dar tempo de falar sobre suicídio, que é um outro tema bem, até mesmo delicado, né? Então, a gente preferiu trazer algumas coisas mais gerais do Durkheim. Mas vocês viram aí que só isso já dá muita coisa, dá muito pano para manga, né? Muita discussão interessante. Então a gente agora na próxima aula a gente vai ter um outro teórico para discutir, já é outra vibe, né? Como diz vocês jovens, já é outra vibe. E nesse a gente encerra aqui sobre o Émile Durkheim, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e continuem aí no nosso canal, curtindo, comentando e também partilhando das nossas aulas com seus colegas, tá bom? Encontro vocês na aula que vem. Bons estudos e até mais!